E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu acho que é um dos episódios mais esperados aí da nossa série de migração para o cloud do GLPI. Estou contente em poder chegar até essa etapa. Nossa, tivemos aí bastante trabalho até aqui para conciliar, né, a minha rotina com as atividades aí de gravação e eu espero que realmente esse projeto esteja contribuindo aí para o seu conhecimento, tá bom? Então, se você caiu de paraquedas aqui, ó, nesse vídeo, nós temos outros vídeos aí atrás, eu vou deixar nos cards aqui em cima, para que você possa acompanhar. E também no final de cada vídeo, né, eu vou deixar as referências aí. Também pode olhar aí na descrição dos vídeos para localizar aí o link dos vídeos anteriores e também vídeos posteriores a esse, né? De repente tem mais algum aí à frente, tá bom? Muito bem, no vídeo de hoje nós vamos de fato fazer agora a movimentação do sistema de um servidor para o outro. E eu queria deixar bem claro aqui alguns pontos, tá? Que de repente você está fazendo aí no seu ambiente, pode ser que dê algum problema, dê alguma diferença. Mas o interessante é você aprender os princípios aqui do processo, porque com certeza, com o passar do tempo, algumas versões de sistemas vão mudando, versões das aplicações. Então é importante que você considere isso, tá bom? Eu vou comentar e apresentar aqui algumas versões, né, do que nós estamos usando, para que você considere isso, tá bom? Nem tudo vai sair igualzinho aqui no vídeo por conta disso, tá? Mas a grande maioria eu acredito que vai servir aí para o seu dia a dia. Bom, então vamos lá. Nós já preparamos o ambiente, né? Fizemos a instalação do servidor Apache, fizemos a instalação e configuração do servidor MySQL. Nós já falamos um pouco sobre a segurança do banco de dados, né? Então, aqui nós vamos aplicar alguns conhecimentos sobre backup, que eu vou deixar aqui, ó, um vídeo que eu já falei sobre esse backup. Eu pretendo gravar um outro vídeo que, a pedido do nosso colega Jefferson aí, que acompanhou o canal, ele deixou um comentário, disse que não conseguiu entender muito bem o outro vídeo que eu fiz. Eu pretendo gravar um outro focado só no script de backup, tá? Não é uma coisa muito difícil, mas infelizmente, né, cada um tem um nível de conhecimento ali e às vezes tem dificuldade para entender alguns detalhes, tá bom? Bom, vamos lá. Nós vamos aplicar então o conhecimento de backup, né, do GLPI e movimentar esses arquivos de uma máquina para outra para poder subir essa instância já instalada. Ela já está instalada e configurada em outra máquina, então nós vamos só copiar de uma máquina para outra, beleza? Atualizando a versão de algumas coisas, né? Então vamos lá, o que você precisa estar muito atento no seu processo de migração para que você tenha menos dores de cabeça na hora do... Como é que fala? Esqueci a palavra aqui agora. Mas na hora de virar a chave, tá? Você se atentar às versões de sistema operacional que você está trabalhando. Então eu estou saindo aqui de um CentOS 7 para um CentOS 8, tá? Então fique atento a isso, veja as diferenças de um sistema para o outro. A versão do banco de dados, tá? Uma outra migração que eu tive problema, a aplicação não se conectava no novo banco de dados, eu precisei atualizar driver. Então a gente está saindo de um MariaDB 10 para um MySQL 8, tá? A versão da aplicação em si, nós estamos aqui no GLPI 9.5, alguma coisa, 9.5.4 eu acho. Não vamos mudar a versão, vamos só copiar de uma máquina para outra. Também se atentar à versão do seu Apache, beleza? Como eu estou no CentOS, vai manter o mesmo empacotamento, mas poderia mudar. A versão do PHP, importantíssimo também, né? Porque é ele que interpreta o código PHP da aplicação. Então nós vamos manter aqui, se eu não me engano, PHP 7.4 nesse projeto. E dentro do GLPI, agora uma particularidade do GLPI,
Tudo que a gente falou agora serve para qualquer aplicação Apache rodando PHP. Mas, especificamente o gRPI, além de tudo isso, na camada já do gRPI, ele tem os plugins dele. Então, se você não se atentar para carregar esses plugins, né, de forma que seja compatível, e aí cada plugin ele tem uma dependência, né, para ele funcionar. Por exemplo, se você usar o plugin do BI do Metabase, o BI do Metabase, você precisa ter conectividade de rede entre o gRPI e o BI, né? Então eu vou fazer a movimentação do gRPI, se eu não movimentar o BI junto, ou se eu não manter acesso entre o servidor do gRPI e o servidor do BI, eu não vou ter o BI funcionando no novo servidor. Então é preciso ficar atento a tudo isso. Por exemplo, se você tiver algum plugin que depende de servidor de e-mail, você precisa verificar se no seu novo servidor vai estar com conexão, né, com conectividade aí, com acessibilidade entre o servidor do gRPI e o servidor dependente, tá? Então tudo isso eu não tenho como afirmar aqui que vai funcionar, como tem que funcionar, porque vai mudar de acordo com o seu ambiente, tá bom? No meu ambiente eu já fiz as minhas validações do que eu tenho que transferir. Eu vou focar na transferência do gRPI, tá? Eu não vou entrar no mérito de cada plugin que eu utilizo, né? Porque pode não ser necessariamente o seu caso. Se você tiver algum plugin que você tiver dificuldade para migrar, deixa aí nos comentários que de repente a gente pode tratar disso, beleza? Então, é muito importante você prestar atenção nesses detalhes, tá? Caso você queira ir direto ao ponto, avança aqui o vídeo até o próximo capítulo que está demarcado aí nos comentários. Mas é muito importante que você ouça esse trecho, esses comentários sobre a retrocompatibilidade, beleza? Vamos lá, mais uma dica assim que eu acho que é muito importante, especialmente se você utiliza o seu gRPI com autenticação em um servidor LDAP, tá bom? Se você tem esse tipo de autenticação, verifique se no seu novo servidor você tem a comunicação com o servidor LDAP que você usa para autenticar, beleza? No meu caso, o servidor que está em cloud, ele tem conectividade com o LDAP, tá bom? Então eu já sanei essa questão, mas você precisa ver aí no seu ambiente se você continuará tendo esse acesso. Por exemplo, se você tem um servidor AD dentro da rede da sua empresa e esse servidor AD não tem conectividade com o cloud, você vai perder essa capacidade de se autenticar no seu servidor LDAP. Então considere isso antes de fazer a sua migração, beleza? Muito bem. Para você evitar problemas para essa migração, coloca aí no seu gRPI um usuário que tem todos os privilégios de acesso. Eu chamo de superadmin. Então coloca um usuário superadmin aí que tem todos os privilégios de acesso e deixa ele ativo. Grave a senha dele. Porque na hora que você migrar de uma máquina para outra, caso os seus usuários que têm autenticação via LDAP não funcione a autenticação, você não perde acesso ao sistema. Você continua com ele funcional, porque você tem o usuário superadmin para utilizar como emergência. Então, considere aí seriamente ter esse usuário, beleza? Por último, tá? Faça um planejamento antes de programar toda a migração de como você vai configurar a parte de rede. No meu caso, eu tenho um apontamento DNS onde todos os meus usuários usam aquele nome de domínio para acessar o gRPI. Então, esse apontamento ele vai ter que ser ajustado quando você troca o gRPI de um servidor para outro, tá? Então, lembre-se de ajustar esse apontamento e fazer num horário que vai funcionar muito bem aí, que tenha tempo suficiente para que essa configuração replique em outros servidores
e você não tenha instabilidades, né, ou indisponibilidade de acesso no seu servidor de gLPI, beleza? Então fique muito atento a esse detalhe também, que é um detalhe que não causa indisponibilidade, né, total, mas aquele cara que está acostumado a acessar sempre com o mesmo endereço, né, ele pode deixar de acessar nesse momento que você fizer a migração, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos colocar a mão na massa aqui e vamos fazer a migração. Beleza, eu já estou aqui conectado via SSH nos meus dois servidores, o servidor antigo e o servidor novo, beleza? Com acesso direto aqui no servidor antigo, eu vou começar executando o backup da minha aplicação antiga, tá? Eu já tenho o script de backup, como eu falei, eu não vou dar foco em como fazer o backup detalhadamente, eu vou executar o backup e aí assim, o sistema está em pé. Para eu garantir que ninguém mexa no sistema, eu vou tirar ele do ar. Assim ninguém atualiza ele enquanto eu faço a migração. Então, primeira coisa aqui, eu vou dar um comando, né, para que o meu HTTPD fique parado. Então é stop. Vou dar o comando aqui, ó, para que o meu gLPI atual pare de funcionar. Veja só, eu vou dar um enter aqui e eu não vou conseguir mais acessar ele, tá certo? Isso para prevenir que alguém acesse o sistema enquanto eu esteja fazendo a migração, atualize alguma informação lá e eu faça a migração e essa informação atualizada não vai para o novo servidor. Muito bem, demorou um pouquinho aqui para parar, mas já parou. Eu não preciso parar a base de dados, até porque se eu parar a base de dados eu não vou conseguir fazer o backup, né? Então, eu já vou chamar aqui o meu script de backup. No meu caso aqui, o meu script de backup vai ficar num lugar estratégico aqui. Muito bem, eu vou executar aqui o meu script de backup enquanto ele roda. Então, só explicando, né? O backup ele consiste em fazer a compactação da pasta do meu gLPI atual. Eu faço toda a compactação de todo o conteúdo que está lá na pastinha do Apache. Então no caso do CentOS aqui é /var, /www, /html, e aí dentro do HTML ficam as aplicações. Então eu coloquei lá /glpi, fiz o backup de todo esse conteúdo. Lá dentro eu tenho a aplicação, eu tenho os meus arquivos de anexo, né, todos os arquivos que você anexa no gLPI lá, nos chamados, documentos, enfim. E eu tenho também arquivos de configuração e chaves, né? As chaves são responsáveis por criptografar os dados. É super importante, se você não faz um backup dessa chave, você vai ter os seus dados totalmente criptografados na hora que você recuperar o gLPI, né? A parte de arquivos ali, os anexos vão estar todos criptografados e você vai perder os seus arquivos de anexo, tá? Então é muito importante fazer backup. Eu explico isso nesse vídeo aí sobre os backups. Então ele vai salvar todo esse conteúdo e também dentro do meu script de backup eu rodo o comando que faz o dump da base de dados. Então é o MySQL dump, né, o nome do aplicativo. Quando você instala o servidor MySQL, ele já instala esse carinha. Então é só uma linha de comando que você roda com o usuário, a senha, qual que é o banco que você está fazendo o backup e para qual arquivo ele vai gerar, né, esse backup. Então ele vai executar esse backup, vai gerar esses dois arquivos e são esses dois arquivos que nós vamos copiar. Eu vou copiar aqui para minha máquina e vou subir no novo servidor. Isso porque eu não consigo fazer o caminho direto, tá? Eu tenho uma configuração aqui que não permite isso, mas se você, na sua rede, você tem acesso direto de um servidor para outro, você pode fazer sem problema, beleza? Bom, muito bem, então eu tenho aqui um backup
da pasta compactada aqui com 1 GB, 1.1 GB, né, da minha pasta do Apache, e eu tenho também aqui um backup da base de dados de 133 megabytes. Eu vou fazer o download disso para minha máquina. Antes, para facilitar aqui o acesso, né, eu vou copiar esses 2 arquivos para minha pasta aqui do usuário. É só um detalhe, beleza? Não é nada tão relevante aí para vocês, é só uma característica aqui do meu ambiente. Muito bem, então eu tenho aqui os 2 backups. Eu preciso ainda dar permissão para o meu usuário, converter aqui com o proprietário desses arquivos, né? Bom, eu só vou converter agora a propriedade dos arquivos para o meu usuário, senão eu não vou conseguir copiá-los aqui do servidor. Isso também é uma característica do meu ambiente, não necessariamente você tem que fazer isso no seu ambiente, tá bom? Depende de como está configurado aí. O importante é que agora você precisa, aqui no seu computador, no caso eu estou aqui no meu computador via terminal, tá vendo? Eu preciso acessar esses arquivos, então vou colocar aqui, ó, comando scp, vou acessar o meu servidor, 2 pontos, aí eu vou colocar aqui o caminho da pasta, home, protobunio, que é o meu usuário lá, e vou colocar o título aqui do arquivo. Então é este carinha aqui, copiar e colar, vou copiá-lo aqui para a minha pasta. Ele vai fazer o download aqui, né, através do comando scp, vai demorar alguns minutos aqui, depende da velocidade da sua conexão. Bom pessoal, depois de um bom tempo aqui, eu consegui fazer o download dos 2 arquivos. Agora eu vou fazer o upload para o servidor, beleza? Então colocamos o comando scp, colocamos aqui o nome do arquivo que nós vamos enviar como primeiro parâmetro, e como segundo parâmetro a gente coloca usuário arroba o IP aqui do servidor, 2 pontos, o caminho que nós vamos gravar o arquivo, tá? Eu vou gravar na pasta home lá do meu usuário. Vou colocar aqui a senha do meu usuário. Bom, gostaria de relembrar mais um detalhe, que eu estou fazendo esse processo aqui no macOS, tá? Que posso dizer que é igual, né, como se eu estivesse fazendo de um Linux para o servidor Linux. Então eu uso o comando scp aqui. Caso você esteja fazendo da sua estação Windows para o Linux, você pode usar o programa WinSCP para fazer essa transferência. É um programa com interface gráfica, possivelmente mais intuitivo para você, se você não estiver acostumado a usar aí os comandos do Linux, tá bom? Não tem regra, o importante é que você entenda nessa etapa que você vai transferir o seu arquivo compactado para o servidor e o seu dump da base para o servidor. Esse é o propósito desse passo a passo. Depois de fazer essa transferência que eu acabei de fazer aqui, nós vamos lá no meu servidor, vou checar aqui, ó, os meus arquivos acabaram de ser transferidos aqui, um deles está aqui e o outro está aqui. Bom, a primeira parte aqui, mais direto ao ponto, é fazer a recuperação da base de dados, tá certo? Então eu vou entrar aqui com o comando mysql -u, vou colocar o usuário, tá? E a senha, -p, para eu poder digitar aqui a minha senha, pegar e colar aqui, muito bem. Então se eu der um comando aqui dentro do meu servidor, show databases, com o meu usuário do GLPI, o usuário que a gente criou no outro vídeo, tá? Eu não tenho nenhum banco de dados GLPI aqui. Eu vou criar então, create schema GLPI, tá? Vou criar esse banco de dados aqui,
ó, glpi, para que eu possa receber o meu dump, né? Eu já crio ele manualmente aqui, porque agora eu vou desconectar aqui do banco de dados que está instalado nessa máquina. Em vídeos passados aí, vou deixar aqui em cima, dá para ver como a gente fez essa configuração. Então eu vou colocar aqui o comando -ql -u glpi -p para eu pedir a senha. Vou colocar o nome do banco de dados aqui agora, glpi, sinal de menor, e eu vou passar para dentro desse comando o nosso arquivo que nós acabamos de fazer, ó. Tá com a data de hoje aqui, ó, 17/22/05. Então eu vou dar um enter aqui, ele vai solicitar a minha senha e coloquei a senha. O que ele vai fazer? Ele vai ler o meu dump e vai executar todos os comandos dele dentro do banco de dados glpi com o meu usuário glpi e a minha senha que eu informei aqui, tá? É simples assim recuperar um banco de dados através de um dump, né, de um arquivo .sql que foi gerado com o comando /qldump, beleza? Então, são todos comandos que você consegue fazer sem ficar instalando muitos programas na sua máquina nem nada, tá? Uma outra opção é você instalar o programa MySQL Workbench, pode ser a versão Community, gratuita, que aí você pode fazer toda essa gestão via interface gráfica, mas eu estou mostrando aqui por linha de comando que é bem tranquilo. Nesse momento, após eu digitar a senha, ele demora um pouquinho para fazer essa recuperação, beleza? Então, só a gente aguardar aqui agora. Muito bem, após recuperar aqui a base de dados, a gente pode até validar através da conexão que nós temos aqui, ó. Nós podemos validar aqui que nós temos todas as tabelas criadas aqui, tá vendo? O banco estava limpo, né? Eu tinha acabado de criar o banco e estão as tabelas. Então ele realmente recuperou aqui a nossa estrutura. Eu não vou perder muito tempo aqui validando tabela por tabela, né? Eu simplesmente vou seguir adiante. Feito essa recuperação, nós vamos mover aqui o arquivo de backup da nossa pasta aqui do glpi. Vou mover esse arquivo para minha pasta de dados. Então vou mover aqui para a pasta que eu configurei, né? Que é a data www.html. Vou entrar lá na pastinha. Tá aqui, ó, pronto para ser descompactado. Vou dar o comando aqui tar-xvf. Vou descompactar esse arquivo glpi Apache aqui na nossa pastinha. Um detalhe aqui que eu já estou observando é que quando foi feito o backup, o que acabou acontecendo é que ele preservou aqui, ó, a estrutura de pasta, né? Então ele preservou o var, www, html. A gente não vai precisar desse caminho todo, né? Se nós dermos um ls aqui, então a gente vai ver que tem a pasta var. Não é essa a nossa intenção, né? Eu só vou copiar aqui então a pasta glpi para cá. Então, ó, copiei para cá a pasta glpi e vou tirar esse conjunto de pastas aqui, tá bom? Vou manter somente a pasta do glpi aqui. E aí é importante o seguinte, olha só, a pasta glpi aqui ela foi descompactada com a mesma permissão, né, da pasta py. Isso é importante também a gente validar, beleza? Bom, descompactado aqui o glpi e o banco de dados descompactado também, recuperado ali, nós precisamos conectar agora a aplicação no banco, tá? Então eu vou dar um comando vi glpi
config, que é a pasta de configuração lá, e aqui dentro nós temos um arquivo db, aliás, config.db, né? Veja só que importante, né? O nosso backup ele trouxe aqui, ó, o glpi crypt e o glpi .key, né? Os dois arquivos são .key. Eu explico no vídeo de migração aqui que é importante salvar esses caras, que esses arquivos são arquivos de chave. Sem eles a gente não consegue fazer com que o glpi criptografe e descriptografe os dados, que ele, né, por padrão faz isso. Então tem que trazer esses arquivos para cá, se não colocarmos aqui teremos problemas, tá bom? E aí nós vamos acertar aqui o arquivo config.db, porque eu trouxe ele do outro servidor, tá? Todas as configurações de servidor de banco aqui, e eu preciso atualizar essas configurações para o meu novo servidor. Então aqui eu vou colocar o nome do meu host, né, do banco, do servidor do banco de dados, o nome do meu usuário aqui, e aqui a senha do meu banco de dados que eu acabei de descriptografar. Tá? Então, descriptografar não, descompactar, desculpe. Eu vou colocar aqui a minha nova senha. E aqui abaixo eu coloco o nome do banco, que também é glpi, tá bom? Feito isso, eu vou salvar aqui. Eu usei o comando vi, né, ou vi, para editar esse arquivo. Salvei esse arquivo, perfeito. Agora eu preciso iniciar o meu servidor Apache e fazer o teste ali, ver se ele está conectando o banco de dados certinho. Como eu estou fazendo uma movimentação, tirando de um lugar e pondo no outro, com base de dados, tudo juntinho, tudo a mesma configuração, então é só eu iniciar aqui o servidor e ver se ele está comunicando certinho com o banco, retornou ali meus dados corretamente, e aí a gente já vai estar caminhando para o final, beleza? Se fosse uma nova instalação, teriam mais passos aí para serem executados. Então agora a gente vai de fato testar o funcionamento dessa instância aqui do glpi. Bom, beleza. Então aqui eu vou dar o comando service httpd status. Deixa eu só corrigir aqui. Service. Muito bem, está inativo aqui o serviço, beleza? Eu vou dar um start. Ele vai iniciar, né? A gente testa aqui através do IP, ó, e ele traz aqui a página de teste, né, do Apache, que eu ainda não apaguei, vou apagar depois essa página de teste aqui. O que ocorre, né? Lá na pasta do htdocs ou no caso www.html, nós deixamos a pastinha glpi lá dentro do nosso glpi. Então, a princípio, sem configuração nenhuma no Apache, eu preciso colocar aqui, ó, glpi. E talvez o seu ambiente esteja assim também, né? Você esteja acostumado a usar dessa forma, colocando o IP/glpi. Isso aqui por si só, vou colocar aqui, ó, o meu usuário superadmin, que é o usuário que eu expliquei no começo do vídeo, né? Que nós precisamos deixar ali por segurança. Então esse usuário aqui eu vou usar para fazer esse primeiro teste. É um usuário local, né? Veja que está fazendo o login perfeito, ó, trouxe meus dados, ó, tem vários dados aqui já cadastrados. Então aqui nesse momento eu já considero que a migração foi um sucesso, né? Se nós deixarmos de lado aí validação de plugins, etc, né? Não entrar no detalhe dos adicionais, né, que a sua instalação pode conter. Então a migração da aplicação em si foi um sucesso. Agora a gente precisaria fazer a validação dos plugins, né, que aí é muito particular de cada um. Por exemplo, eu tenho o Metabase aqui na minha instalação, mas isso é assunto para um outro vídeo, né? A gente pode acabar se delongando demais esse vídeo, que eu acredito que já está bem comprido. Então teria que ser revisto, né, cada plugin.
A única coisa que eu vou entrar aqui nos detalhes seria o seguinte: nós devemos vir aqui em configuração geral e nós virmos aqui em sistema. Aqui ele vai dar uma visão geral, né, de como está instalado e configurado. Vai mostrar aqui todos os plugins, ou aliás, plugins não, vai mostrar aqui os complementos e extensões do PHP, né, que são necessárias. Então aqui a gente pode ter uma noção do que está ok, o que não ok, né? Permissões de acesso aqui às pastas. Ele vai dar um alerta, como está dando aqui, ó, que o acesso aos diretórios, né, não deveria ser permitido, e ele fala para a gente checar o htaccess, e vai dar toda aqui a configuração, né, do nosso servidor. É importante que você olhe isso daqui e certifique, né, que não tem nada fora do lugar, tá bom? Se tiver algum aviso aqui, algum alerta no seu ambiente, é preciso corrigir. No meu caso, pode não existir aqui esse alerta, porque eu tive o cuidado de replicar esse ambiente corretamente, né? Instalar todas as extensões do PHP, testar essa versão do PHP aqui com essa aplicação. É a mesma versão do GLP que eu já tinha antes, né? Então diminui impactos aí. Então tem que ser visto todos esses detalhes, né? Bom, pessoal, de certa forma a gente já está com o GLPI migrado, tá bom? Eu vou fazer alguns checks aqui nos meus plugins, mas já estamos migrados. Só que eu ainda quero ensinar para vocês sobre como eu mascarar esse IP aqui, ó, né? Para que ele não fique mais exigindo que eu coloque a pastinha aqui, o caminho /GLPI, beleza? Só que esse vídeo já está muito longo, então eu vou fazer um outro vídeo sobre isso rapidinho para a gente configurar os virtual hosts do Apache, beleza? Não esquece de deixar o seu like aí, se inscrever no canal, e muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Eu sei que é um assunto extenso, mas muito obrigado por acompanhar, compartilhar, e se inscreve aí no canal para mais vídeos, para acompanhar os futuros vídeos, beleza? Então, até o próximo vídeo, onde nós vamos configurar os virtual hosts. Tchau!